mas você tem que ter esse cuidado. Ouvir, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Eu digo sempre assim, eu gosto de ouvir e depois eu tomar a decisão. A decisão, mas é importante que a gente escute quem está em nossa volta, porque às vezes quem está de fora tem uma visão, um amigo, um parente, um irmão, né? Um colaborador, né? Um cliente, uma crítica. Uhum. Quantas coisas a gente pode tirar de uma crítica, né? Sim. Então, assim, a pessoa que está fechado e que acha que não quero crítica, não quero sugestão, Não evolui. não evolui, não Aham. evolui, né? O ouvido para crítica, ele não pode ser aquele ouvido já querendo devolver. Tem Sim, muitas pessoas que são assim, né? Então ouve uma crítica, mas já entra uma energia assim, ao invés de analisar aquela crítica para falar o que que eu sim. posso tirar disso daí. Sim, porque não é fácil você ter uma pequena empresa no Brasil. Você não tem apoio dos bancos. Se você for tomar um empréstimo, os juros são altos. Você não pode contratar muitos funcionários porque a carga tributária é muito grande. Então, quantas pessoas eu vejo lá trabalhando que é só o profissional. A Uhum. nossa tem, eu sou vamos dizer, o coordenador, né? O dono, o proprietário, mas eu tenho o supervisor, tenho o técnico, tenho o motorista que ajuda porque já leva a planta, e tem pessoas que é sozinho para fazer tudo. Então é uma Aham, empresa super de uma, difícil. duas pessoas só. Então é difícil você conseguir atender a todas as necessidades que uma pequena empresa exige de Uhum. você. Você nos primeiros, você consegue se transportar para o passado, assim, para os seus primeiros 5 anos de empresa? E como é que era essa época aí? Você já começou com algum funcionário? Você também fazia tudo sozinho, né? No Você também início eu fazia. era, eu era o sozinho, né? Eu tinha minha sócia, a gente ficou junto como sociedade, eu acho que os 4 primeiros anos. Depois ela foi morar fora do Brasil. E ela fazia o projeto. Nessa época eu não sabia fazer projeto. Eu não sabia Uhum. criar o jardim. Eu só executava. E mesmo assim, o primeiro jardim que eu executei, peguei o projeto dela, eu não sabia ler direito um projeto. Era uma Hum, residência, né? E fui lá, e aí ela tinha orientado para fazer um morrinho, né? Assim, era um entendi. jardim pequeno, mas levantar até para dar um movimento na paisagem. E aí, quando eu acabei de fazer, um, um conhecido nosso, que era um profissional da área de design, quando chegou na casa, olhou assim e falou assim: Ah, velho, mas isso tá parecendo um túmulo de defunto. E eu fiquei traumatizado. Falei, mas você não. E parecia mesmo um túmulo. E você fez com tanto carinho. Fiz com tanto carinho, aí eu chamei minha sócia, fui quase chorando lá pra ela. Meu jardim estão dizendo que é um. Nossa. E aí ela foi uma grande professora para mim, e educadamente ela começou a dizer, puxa mais para cá a terra, puxa mais para lá, e eu comecei a interpretar o jardim, mas era sozinho, Uhum. e fazia parte de contabilidade, tinha um contador, e aí os jardineiros. À medida que, e isso é muito importante, à medida que a empresa vai crescendo, você tem que ir se capacitando. Tem pessoa que vai crescendo, mas fica com medo de investir, não é? E de trazer novos profissionais, porque cada vez que você traz, sua folha de pagamento também vai aumentar. Uhum. Eu me lembro que um momento decisivo na nossa empresa foi um condomínio que a gente implantou em Salvador. Isso a gente já estava já há alguns anos em Salvador, uns 10 anos. E aí a gente foi fazer para uma construtora portuguesa que estava instalando esse condomínio que lançou primeiro em Lisboa e depois no Brasil. E a Uhum. maioria das casas eram portugueses. E aí eu comecei todo dia a sair de Salvador para Guarajuba. Estava muito cansado. Foi aí que eu contratei Rogério para ser o Uhum. motorista. E ele começou como motorista, começou dando ideias também no Jardim tempos depois, e a coisa foi crescendo, aí já Marcos já estava na empresa. Então, Uhum. assim, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi se capacitando com pessoas. Isso é fundamental. Entendi.